Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando a dor não tratada gera decisões perigosas. O que acontece quando a dor é real, mas as decisões nascem de uma ferida e não de uma sabedoria? Vamos ao nosso texto. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a Amor, seu pai: Consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso esperou calado até que regressasse. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhes disse: Meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e homens para vocês, as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês, habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então, Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Concedam-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: Não podemos fazer isso jamais. Entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidados, todos os do sexo masculino. Só então lhe daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta dele pareceu boa a Amor e a seu filho Siquém, o jovem que era mais respeitável de todos da casa de seu pai. Não demorou em cumprir o que lhe pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim, Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram: Estes homens são de paz. Permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembrem-se de que os seus rebanhos, seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram uma cidade desprevenida, matando todos os homens.
Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam uma cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois, dos jumentos e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: Está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? E aqui está o capítulo 34. Nesse texto, nós vemos que uma ferida, um lugar de dor, às vezes, se não for tratado de forma correta, vai gerar lugares desafiadores. Nem toda dor encontra voz. Muitas vezes a dor é se calar diante daquilo que está acontecendo, se calar diante do sofrimento. Quando eu me calo diante do sofrimento do outro, isso pode trazer consequências desastrosas. Nesse caso, Jacó se cala diante do sofrimento da filha. Quantas dores hoje são silenciadas dentro das famílias, igrejas, comunidades por medo, vergonha ou até incapacidade emocional. A ira, nesse caso, não é justiça. Os filhos de Jacó usam o nome de Deus para justificar a vingança. Quando a raiva se disfarça de zelo espiritual, ela se torna ainda mais destrutiva, porque a justiça bíblica nunca, nunca nasce de uma fúria. As feridas não tratadas, elas contaminam decisões. A violência gera violência. Quando não cuidamos da dor, ela passa muitas vezes a decidir por nós. A Os traumas não elaborados geram comportamentos que são destrutivos, às vezes para a própria pessoa, às vezes para quem está ao seu redor. Deus não se ausenta, Deus não se ausenta. Mas aqui no texto revela um silêncio. Nesse texto, Deus não fala. O silêncio de Deus não é abandono, mas uma consequência das decisões humanas. Eles não consultaram a Deus. Eles resolveram pelas suas próprias mãos. E espiritualidade sem caráter gera destruição. O sinal de aliança, a circuncisão aqui é usado como uma armadilha. Eles maquinam fazer o mal contra aqueles homens. Isso aqui não é caráter, isso é um momento de maquinar o mal. Usar coisas espirituais sem integridade fere a Deus e destrói muitas vezes testemunhos de vida cristã. Como que eu aplico isso na minha vida? Toda dor precisa ser acolhida, sim. Um trauma é gerado quando eu passo pela dor sozinha e não sou acolhida, ou sozinho, né? As emoções, elas precisam ser olhadas, conduzidas, saradas. A justiça precisa ser tratada com sabedoria. A espiritualidade precisa caminhar com a maturidade emocional. Deus não nos chamou para a gente negar a dor. Deus nunca falou isso na sua palavra. Você não pode sentir dor, você não pode sentir não. Mas para curar, mas para curar, nós precisamos passar por ela, não é? É não deixar que ela nos governe. Não quer dizer que eu não viva a dor, vou passar por muitas dores, mas também preciso me curar dessas dores. Pergunte para você, que dor você tem silenciado? Suas decisões recentes
nasceram da fé ou de uma ferida? Porque muitas vezes nossas decisões não estão muito linkadas à fé, não. A gente fala que é fé, mas está linkada às feridas emocionais. Eu estou agarrada lá na minha infância, na minha adolescência, na minha vida por algum momento e nem me dou conta disso. Você tem buscado a cura ou só alívio momentâneo? Porque quando a gente busca a cura, a gente não volta no passado, não. A gente nem pensa no passado. Mas quando a gente fica só lá, ah, porque isso, ah, porque quando aconteceu, ah, porque, ó, não estou curado, não. Estou precisando de buscar cura. Que alívio momentâneo, ele passa rapidinho, de repente eu estou de novo com os mesmos sintomas. Então eu preciso me tratar. Reconheça que as dores não tratadas, eu preciso buscar ajuda espiritual, mas preciso buscar também ajuda emocional, tá? Ore antes de reagir. Aprenda a trabalhar suas emoções, sentimentos, escolha sabedoria acima da impulsividade. Quando a dor não é curada, ela se transforma em uma direção errada. Ela se transforma em congelamento no meu corpo. Ela se transforma em um monte de coisas que não vai me levar para lugares de bem-estar. Mas eu preciso aprender a olhar para ela e me curar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento precioso de ler a Sua palavra e de poder aprender com ela. Sei que somos falhos, não somos perfeitos. Eu não sou perfeita e nem quero ser, mas eu quero todos os dias aprender com a tua palavra, me transformar naquilo que eu posso ser dentro do propósito que o Senhor tem para minha vida. Me transformar todos os dias aprendendo na tua palavra como ter um caráter cristão, um caráter que testemunha a tua palavra na minha vida, que a cada dia eu possa crescer espiritualmente, emocionalmente, que a cada dia eu possa ser uma nova pessoa, entendendo o que o Senhor tem para minha vida, que eu seja curada de todas as feridas, que eu sim tenha força para passar pelos processos necessários, mas que sim eu saia dele curada, que eu possa olhar para frente, construir algo novo e deixar tudo aquilo que já foi onde precisa estar, mas que eu possa olhar para frente, construir tudo aquilo que ainda posso viver, que é o bem-estar, que é a serenidade, que é a paz, que é a abundância, que a tua palavra diz que todos nós podemos ter aqui nessa terra. Eu oro no teu nome santo. Amém. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.